Escrito Juliano Valim, bancada do PSD, na tribuna. Bom dia, presidente. Hoje é um tema que tem a ver, com este vereador, do qual sou assistente social também. E é interessante esse debate, esta discussão, é relevante até para a população que nos prestigia aí pelas redes sociais, pela TV Câmara, porque é um tema que eu acredito que todos nós, vereadores, somos cobrados de uma forma ou de outra. Mas daí eu deixo um questionamento. O que leva a ser um morador de rua? O que leva a ser um morador de rua? Até fiz umas anotações, porque é importante. Conforme o levantamento da FAS, Caxias do Sul, não estamos falando do país, Caxias do Sul, em 2023, conforme esse levantamento, tem 744 pessoas em situação de rua em Caxias. É quase 1.000 pessoas. É um levantamento importante, mas ao mesmo tempo preocupante. E no Brasil, existem aproximadamente 215.965 pessoas em situação de rua. Houve um crescimento de 2019 a 2022 em 38%. Olha como as políticas públicas são falhas em nosso país. Mas existem leis. E por que a lei não é cumprida? Porque, inclusive, o Tribunal Federal, ele também tem um decreto e tem uma lei que se chama, que é o número 7.053 de 2009, que é proibido o recolhimento forçado de bens e pertences e do próprio cidadão. E existe essa cobrança da população. Mas aí a população cobra o vereador. Mas, e os deputados federais que são eleitos pela população? Você que está me assistindo pela TV Câmara, você ajudou a eleger os deputados, senadores. Aí, quando estão ao nosso entorno, eu vejo que às vezes são cercados de pessoas, muitas vezes, entre aspas, não vou dizer o nome, mas estão ao redor ali, conversando, meu deputado e tudo mais. E aí, cobram de nós. Mas esses que têm o poder de mexer na lei, aí não são cobrados. Porque os deputados federais e senadores têm esse poder de implantar leis, de forçar através de audiências públicas, através de debates em nível nacional, porque eles representam os estados, as cidades, e ganham um bom salário para isso. E Caxias do Sul, nós temos quantos deputados federais? Temos 2. Então, quando eles estiverem nas suas comunidades, relembre desse embate, desse debate de hoje aqui na Câmara. E também existe algo preocupante, porque o que leva à drogadição, o que leva as pessoas em situação de rua, é a droga, a esquizofrenia, o álcool, a depressão. E também existe algo que passa despercebido pela população, que é a ausência de vínculo familiar. A agressão, aquela mulher que muitas vezes é agredida, o desemprego, a violência doméstica. Quando eu falo esquizofrenia, é a doença mental. Hoje as pessoas estão totalmente doentes. Quando eu falo doenças, porque quem assistem documentários, inclusive eu estava assistindo recentemente na TVE, Canal Brasil, documentários das pessoas em situação de rua. Porque falta políticas públicas. Hoje, não precisa ir muito longe. Na frente da empresa Agrale, que hoje é uma das maiores do nosso país, existe uma passarela que hoje está intransitável. Por quê? As pessoas têm moradores de ruas,
colchões, roupas, um lixo, fezes, urina. Como que você vai passar ali? É complicado, é delicado. Aí o vereador é cobrado, o prefeito é cobrado, mas se a lei não permite, aí não cabe ao vereador, cabe a um deputado federal, um senador. É estes que vocês têm que cobrar, é esses que vocês têm, a população tem que estar a par e atenta. Políticas públicas é de extrema importância e mostra que não é de fato valorizado. Por quê? O morador de rua vota? O morador de rua vai lá na urna votar? Ele elege políticos? Não! Muitas pessoas que estão em vulnerabilidade social em Caxias do Sul, que ultrapassa 25 mil pessoas, essas pessoas votam? Não votam. Será que é por isso que eles são muitas vezes esquecidos nas políticas públicas? É uma indagação, é uma pergunta. Seu à parte, por gentileza, meu colega vereador Fantinel. Vereador Valim, eu preciso lhe dizer que meus parabéns. Meus parabéns, acho que uma das falas mais excelentes que eu vi o senhor fazer até o presente momento. Deixar claro que falam, tagarelam, discutem isso, discutem aquilo e não tem o poder para fazer nada. Cala a boca. Fica quieto que fica mais bonito. Quem tem que fazer as coisas não faz. Quem tem que ser cobrado não é cobrado. Aliás, é aplaudido por não fazer nada. Ganha 3, 4, 5 vezes o que a gente ganha. E quem tem que ouvir somos nós. Então, assim, ó, que comecem as moções aqui dentro dessa casa, direcionadas aos deputados, cobrando esse tipo de coisa. Uma parte, vereador. O senhor tem razão e está coberto de razão. Porque tem que mudar a lei. A lei, do jeito que está, não tem cura, não tem o que fazer. Não adianta a gente ficar aqui discutindo. Outra coisa, eu não tenho aqui, não quero falar uma mentira, eu não tenho 100% de certeza se foi aprovado já, não foi, a quantidade, quantas gramas, não sei, mas querem liberar um X de quantia de droga, que aquilo ali não é crime. Ora, eu ouço vereadores aqui dizer que a gente tem que resolver na base, a gente tem que resolver o porquê que a pessoa chegou naquele ponto, mas o próprio governo está querendo liberar um X de droga, que aquilo não é crime. E a pessoa começa como? Com bastante ou com pouco? Ela começa com pouco, para chegar no bastante. Então está tudo errado. Se não mudar a lei federal, que eu me refiro, né? Nós estamos aqui discutindo por nada. Parabéns, vereador. Exatamente. Por gentileza, vereador Rafael Pena, sua parte. Obrigado, vereador. Eu não sei se o vereador Fantinel disse que era para mim calar a boca, né? Porque eu falei aqui das falas, aqui foi a melhor, foi o Jânio Valim. Mas assim, olha, eu quero só dizer uma coisa. Eu recorri à deputada Denise Pessoa, tá? E foi através da deputada Denise Pessoa que nós conseguimos uma agenda com a secretária nacional do Ministério dos Direitos Humanos. Então, a deputada Denise Pessoa está agindo, que eu intermediei ela, e eu tive essa reunião, e nós conseguimos. Então, 2 programas hoje do governo federal nós conseguimos. Um, nós precisamos do apoio do município, que o município se cadastre, e o outro através da entidade, que é a hospedagem solidária, que nós vamos conseguir para o ano que vem, o inverno acolhedor. E eu, vereador Fantinel, eu defendo na base. Tem hospedagem, mas vamos lá, vereador, eu lhe convido o senhor aí nos albergues que tem em Caxias, tá? Um é de um lado da cidade, o outro é do outro. Eu já vi, pede aqui para o vereador Renato Oliveira, eu já vi morador de rua indo num e dizer, não tem vaga. E essa pessoa vai morar onde? Daí vem para o outro lá, já caminhando, a pessoa já fecharam as portas de um, ele foi caminhando para o outro, chega lá, não tem vaga. Um dia de chuva, essa pessoa vai aonde? Tá? Então aqui em Caxias tem poucas vagas para o número de pessoas. Nós temos 800 pessoas em situação de rua. É uma cidade, se tu pegar Vila Flores, tem 1.000 e poucos habitantes, é uma cidade morando numa rua de outra cidade. Então assim, olha... O senhor vai dormir no seu colchãozinho com um lençol de linho. Essas pessoas vão dormir aonde? Com os ratos passando por cima. Obrigado. Agradeço esse... Olha como é importante, né? É a reflexão nossa, enquanto representantes da população, esses embates, esses debates.
Eu acho que ele proporciona uma reflexão para quem está nos assistindo, nos prestigiando, e para nós mesmos, como políticos, como conhecedores de causa, ou que podemos ter um avanço em questão de mais conhecimentos. Para o vereador D'Ambrosio, só para concluir, meu nobre presidente, existe hoje, nesse documentário que estava me referindo antes que eu assisti, advogados, médicos, empresários, que devido aos problemas psicológico-mentais, que hoje estão sendo morador de rua. Olha o ponto que nós estamos chegando, porque as pessoas não se entendem mais, nós não se entendemos mais. Hoje nós temos um grande problema mental, é a população num contexto geral. Concluindo. Meu muito obrigado, presidente, e aos demais colegas nobres vereadores. Obrigado, Juliano Valim.